Aqui o Sargento Souza, no Clube Militar, o nosso deputado. Bom dia, né? Está aqui o nosso companheiro de fala. Bom dia, meu amigo. Sargento Félix. Satisfação. Pessoal, vou perguntar aqui ao eminente sargento, nosso futuro deputado, sobre a Bolsa de Desempenho e os precatórios. Não era a pessoa mais ideal, adequada para nos explicar, está aqui o Sargento Joelson. Suas palavras. Meu amigo Dutra, mais uma vez, é um prazer sempre estar sendo entrevistado aqui por você, para o seu canal, levando para os nossos companheiros uma informação fidedigna. E embora tenhamos sido apedrejados por representantes, de outras agremiações, com relação à nossa fala, nós permanecemos firmes e confiantes naquilo que afirmamos. Observe só. Nós tivemos a Bolsa de Desempenho, foi uma ação impetrada pela Caixa Beneficente dos oficiais, que levou quase 10 anos para ser paga aos policiais militares. Eu acredito que muitos lembram que em 2016 houve uma convocação, uma Assembleia Geral na Caixa Beneficente, e lá eu estive a convite de alguns companheiros oficiais de praça. E escutei claramente, todos escutaram, quando a nossa ação foi novamente para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal, e o advogado da ação alegou que era necessário fazermos uma vaquinha aqui de média de 150 mil, 200 mil, para sustentar o advogado lá que iria acompanhar a nossa ação. Eu saí dali indignado, mais uma vez, mantendo a minha desconfiança nesse processo, porque nós temos sido sempre usados como moeda de troca. E as negociações feitas pelas agremiações sempre nos prejudicaram financeiramente, com valores ínfimos. Nós tivemos uma indenização há pouco, anterior a essa dos RPVs, que deu 200 e poucos reais para o meu salário, de alguma coisa que foi retirada há muitos anos e muitos anos atrás. E eu pergunto, aonde está então a correção desses valores? Como agora, 22 anos, aliás, 20 anos, de uma correção de um congelamento inteiro de habilitação em dezembro de 2003 e uma parte de 2002 que era novembro e dezembro, que no final essas duas partes dá praticamente o valor de uma outra habilitação. E o que é que nós tivemos? Um valor irrisório de 6 mil reais, por exemplo, um terceiro sargento teve menos de 6 mil reais, dividido em 3 partes, inserido aí desconto de imposto de renda e também o sistema de proteção social militar, trazendo uma ninharia para esses policiais militares. São 20 anos de espera para receber algo que realmente é indigno. E o que é que nós observamos? Nós vamos para dentro do processo e observamos que, quando foi transjugado esta ação, tivemos então os valores apresentados pelo setor de cálculos do Tribunal de Justiça, que foi negado pelo governador. O governador disse que não pagava esse valor porque estava muito alto. E o que é que acontece? Apresentou um valor às agremiações e lá eles acordaram esse novo valor que a instituição, o Estado, resolveu pagar. Quer dizer, sem consultar a tropa, sem consultar os exequentes, os donos do bem material, simplesmente o advogado tomou a decisão de aceitar acordo. Isso tem sido feito a vida toda, sem a nossa aprovação, já que nós somos, na verdade, os exequentes da ação. E nós questionamos isso. Moral da história, muitos companheiros nossos preocupados, e assim tem sido em todas as ações. Vejamos o caso da Bolsa de Desempenho novamente. Nós temos aí a Bolsa de Desempenho, que aconteceu a mesma coisa. O Tribunal de Justiça apresenta os cálculos, mas as associações fazem um acordo com o governo e recebem o valor que o governo determina pagar. Nós tivemos, na verdade, duas ações processuais com relação à Bolsa de Desempenho. Então tem uma que vai até o transjugado, que é o valor que nós temos para receber agora, chamado primeiro precatório. E temos o segundo, o valor de precatório, que vai de quando a ação foi em transjugado até os dias de hoje. Quem conhece o processo sabe que lá no processo foi entendido por todos os juízes de todas as instâncias que houve litigância de má-fé por parte do governo em criar essa gratificação chamada prolabore faciente, que garante apenas o pessoal ativo receber. E durante o período de 2012 até o período de 2018, nós tivemos apenas aumento sobre esta gratificação
que era substancial, que praticamente corrigia uma grande parte das nossas perdas inflacionárias. Já com relação ao soldo do policial militar, ficou defasado. E dessa forma, quem não recebia a Bolsa de Desempenho, como no caso os inativos, perderam de receber e houve uma equidistância salarial muito grande entre ativos e inativos, onde o pessoal inativo passou a ter uma perda de mais de 40% do valor em relação ao pessoal da ativa. Isso é desumano, isso é cruel. Até porque a grande, ou seja, 99% dessas pessoas, dos inativos, eles não são pegos pela emenda constitucional 41 de 2003, que quebra a isonomia. Nós mantemos a nossa isonomia de acordo com a Constituição de 1988. Mas esse governo chamado Ricardo Coutinho, ele criou esse empecilho de permanecermos tendo a isonomia. Resultado, João Azevedo continuou com a mesma prerrogativa de Ricardo Coutinho, tomando as mesmas medidas, e dessa vez a gente percebe que começa a ficar cada vez mais difícil para o policial a situação financeira. Logo quando nós tivemos a determinação, através de acordo, decisão judicial, de implantação da Bolsa de Desempenho, mais uma vez o governador impõe a nós, policiais militares inativos, uma coisa absurda, ou seja, ele normatizou, ele regulamentou a chamada Bolsa de Desempenho. Ou seja, por ser uma gratificação por elabore paciente, só pode receber quem é avaliado. Beleza? Então, resultado, nós sempre dissemos que nós não temos direito à gratificação por elabore paciente, cujo nome é Bolsa de Desempenho, mas nós temos direito às perdas inflacionárias, que dá 212%, né, com relação ao salário mínimo e ao nosso soldo, ou seja, perdas com relação ao salário mínimo e nosso soldo. Então foi por isso que nós lutamos. E resultado, nesse acordo com o governo, as agremiações resolveram fazer o quê? Enterrar a Bolsa de Desempenho, fez um acordo com o governo, vamos enterrar a Bolsa de Desempenho e reabrir uma outra ação. É claro que com o novo entendimento que há tanto no Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça, nós não teríamos mais vitórias sobre essa ação. Então eles queriam enterrar a Bolsa de Desempenho e apenas receber o precatório 1 e 2. Resultado, os valores, eu tenho certeza que chega em torno de 800 milhões para todas as pessoas. E aí receberia-se a sucumbência, o advogado colocaria o dinheiro no bolso, as coisas estariam resolvidas e nós estaríamos então à mercê de precatórios que levam anos e anos e anos para receber. Apenas receberiam a prioridade aqueles que já têm 60 anos ou doenças graves. Nós não concordamos com isso. Nós adentramos através do artigo 996 do CPC, que nos dá direito, como donos do bem material, a não enterrar a Bolsa. Resultado, entramos em julho do ano passado. Esperávamos então a decisão do desembargador Leandro dos Santos com relação a essa questão, visto que nós não concordamos com a decisão do desembargador Leandro dos Santos, quando ele alegou que o Estado havia cumprido com a determinação do acordo que era legalizado, regulamentado a Bolsa de Desempenho. Não regulamentou. Primeiro porque doutor Leandro dos Santos, o desembargador, ele não tem prerrogativa para dizer se estava ou não concretizado a normativa. Isso quem faz é o Tribunal de Contas do Estado e não o desembargador. Segundo lugar, jamais estaria essa normativa em conformidade com a lei, porque existe a Lei Tróculo Júnior, que é da MP 271, que garante ao policial militar inativo que tombou em serviço durante o período classificado por lei, por decreto-lei do governador do estado, e também as pensionistas que perderam seus maridos em embate nas ruas. Então, resultado, como é que esses homens deficientes e estas viúvas são avaliados? Isso mostra mais uma vez que não existe normativa, regulamentação de Bolsa de Desempenho nenhum. Mas, observem só, no julho do ano passado, nós entramos com a ação e, para nossa surpresa, passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Todo esse período para haver uma decisão do desembargador Leandro dos Santos. E pasmem os senhores, houve uma tentativa das agremiações, clubes oficiais e Caixa Beneficente de nos retirar da ação. Não conseguiram, perderam. Foram então recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e saiu em março agora a decisão. Perderam.
Algumas pessoas porta-voz da mentira, das falsas narrativas, do clubes oficiais e Caixa Beneficente, que diz que o professor Sargento Wells prejudicou a tropa quando entrou com essa ação e que agora o pessoal não pode receber o precatório 2. Qualquer aluno do curso de Direito, no primeiro ano, sabe muito bem que depois que houve o acordo entre impetrante e impetrado, batido o prego, ponta virada, meu irmão, ninguém mexe mais nisso. Assim como foi pago o primeiro precatório, melhor, como vai ser pago o primeiro precatório, poderá também ser o segundo. É só uma decisão de quem? Do desembargador de mandar pagar, porque ninguém pode mais mexer nisso. Entrei com a rescisória para discordar, diante das minhas argumentações, a decisão do desembargador Leandro dos Santos. E entrei com um ADI, uma ação também de inconstitucionalidade com relação à decisão, porque caso não tenhamos uma decisão favorável, vamos para o Supremo Tribunal Federal e vamos recorrer a todas as nossas perdas salariais e ter a bolsa 100% implantada em nossos salários. Nós paramos de perder, nós paramos de sofrer e queremos mudar nossa história triste. Trabalhar com responsabilidade, trabalhar com afinco e, sobretudo, com transparência e verdade. E nós não vamos, de maneira nenhuma, nos retroceder diante das palavras falsas de algumas pessoas que são representantes das agremiações e que ficam nos grupos, nos acusando de não receber o precatório por minha causa. Muito pelo contrário. Vocês não fizeram a petição ou fizeram um acordo para que fosse pago primeiro esse ano e o outro posteriormente. Nada tem a ver a rescisória e a ADI com a decisão de não receber o precatório. E eu não dou ouvidos a falsas narrativas. Eu dou ouvidos sim àqueles que vêm atrás de mim, me procurando, dizendo: Joás, a nossa situação é essa, de penúria, de dor, de sofrimento, de abandono. E aí eu luto por esses companheiros. Que todos que estejam escutando e conhecem o meu caráter, conhecem a minha personalidade, minha trajetória, o legado que eu tenho deixado, podem ter certeza, eu não vou esmorecer. Vou me debruçar cada dia mais sobre as questões que diz direito aos nossos direitos e vamos lutar por eles. E pode aguardar, porque o nosso norte é o Criador. Fiquem todos na paz. Que assim seja, que o nosso Eterno nos ilumine, nos proteja. Agradeço pelas suas palavras, agradeço pelos esclarecimentos. Que o Eterno nos abençoe e nos ilumine.